Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Memórias de um Suicida, mediunidade de Ivone Pereira, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Estamos no nosso estudo de número 69, passando pelos aprendizados de Camilo na espiritualidade após o seu desencarne pelo suicídio. No último estudo, acompanhávamos a visita que seus parentes fizeram a ele, depois da narrativa demonstrando as apresentações que eram feitas na espiritualidade sobre os trabalhos realizados por ele para demonstrar aos seus instrutores que havia aprendido tudo o que era possível para a sua próxima reencarnação. Vimos então que as mentoras dos suicidas, aqueles espíritos femininos que recebiam os suicidas como forma de aprendizado para a futura experiência materna, preparavam os ambientes em que Camilo e os demais alunos encontrariam seus parentes, seus entes queridos, seus amigos, a fim de que recebessem conselhos, orientações e pudessem ter mais ânimo para as tarefas que se seguiriam. Vimos então que Ritinha de Cássia e Doris Mary, que são as duas mentoras de Camilo e alguns dos seus colegas, haviam preparado tudo para que se perpetuasse em seu coração as impressões sacrossantas dos laços verdadeiros de família. As duas asseveraram então a ele, mais tarde, que eles próprios, sem perceberem, forneciam elementos para que tudo fosse realizado, pois os mestres, que eram instrutores e educadores, eram também lídimos agentes da caridade, examinando seus pensamentos e impressões mentais mais caros, descobrindo o que de melhor os calava no ânimo e lhes transmitiam por mapas e visões equivalentes, a fim de que a reprodução fosse a mais consoladora possível. Porquanto necessitaríamos de toda a serenidade, do maior estado de placidez mental possível ao seu caso, para que aproveitassem a aprendizagem a fazer. Ele está salientando isso por quê? Porque esses espíritos que ajudavam na construção desses ambientes faziam com que eles percebessem locais que eles gostavam quando estavam encarnados, que eles têm boas recordações. Então, por exemplo, no caso de Camilo, ele reencontrou com seus familiares na sua antiga casa, em que ele havia crescido. Mas Camilo informa aqui que outros espíritos, outros suicidas, realizaram esses encontros em outros locais, como uma praia, como um jardim, uma praça. Então, dependendo da memória, do carinho que cada um trazia na memória, esses encontros eram realizados. E aí Camilo revela que isso foi possível porque ele dava detalhes dos locais que ele gostava e principalmente desse local que foi construído. Além disso, os próprios instrutores, por serem agentes da caridade, preparavam esses locais com muito cuidado, a fim de que eles aproveitassem ao máximo. Para maior surpresa, disse Camilo, nossos entes caros acrescentaram que nada podiam fazer em nosso benefício, devido à situação melindrosa que criáramos com o suicídio, situação equivalente à do sentenciado terrestre, a quem as leis vigentes do país impõem método de vida à parte dos demais cidadãos. Vejam que os parentes, os amigos, os instrutores de Camilo não podiam fazer nada em favor deles, além daquilo que já estava sendo feito, porque era como se eles fossem um condenado aqui da terra, que precisa viver numa prisão, distante da sociedade. Assim ele também, por ser um infrator da lei divina, não podia receber um maior auxílio do que aquele, por conta da situação que ele próprio criou. Muitas lágrimas derramou então, escondido o seu rosto envergonhado no seio compassivo de sua mãe, cujos conselhos salutares reanimaram-me as forças de Camilo, reavivando no seu ser a esperança de dias menos acres para a consciência. Vejam que Camilo se comporta de uma forma envergonhada perante a sua mãe, que o acolhe
e o reanima as forças para que ele tenha mais esperança. E sob os cortinados olentes dos arvoredos, reunidos todos sob os dosséis floridos que lembravam os pomares e os quintais da velha casa em que Camilo havia vivido, embalado pela amorosa proteção dos seus inesquecíveis pais terrenos, Camilo demorava-se muitas vezes em doces assembleias com muitos membros de sua família que, como ele, eram falecidos. Então vejam que bonito esses reencontros. Camilo reencontrava-se com seus familiares, com seus entes queridos que já haviam desencarnado, recebendo a orientação, o conselho, o ânimo para prosseguir. Nesse cenário construído especialmente para ele e que reproduzia a sua residência. Por sua vez, meus companheiros de infortúnio tinham direitos idênticos, não havendo ali favores especiais nem predileções, senão rigorosa justiça vazada nas leis de atração e afinidade. Vejam então que os colegas de Camilo também receberam essa orientação, essa dádiva, cada um no seu cenário que mais lhe aprouvesse, porque, repetindo aqui as leis divinas, Camilo afirma: não há no mundo espiritual favoritos, prediletos, todos recebem a rigorosa justiça baseada nas leis da atração e da afinidade. No mundo espiritual, portanto, nós atraímos o que pensamos, o que somos, o que fizemos. Essa é a lei de justiça divina. Cada um recebe conforme plantou e conforme sintoniza. E, finalmente, Belarmino de Queiroz e Souza pôde encontrar sua mãe. Quem acompanha os estudos sabe que nós vimos Camilo e Belarmino buscarem a mãe deste último quando estavam vagando pela cidade do Porto, Lisboa. Eles procuravam a mãe de Belarmino sem encontrar, uma senhora idosa que Belarmino havia deixado após o suicídio, completamente abandonada. Ele então quis saber o destino dela, mas não encontrou-a. E aqui Camilo revela: nesses encontros com os familiares, Belarmino pôde finalmente encontrar a sua mãe, a quem amara com todas as forças do seu coração, recebendo sua visita inesperada naquela mesma tarde. Finalmente, Belarmino então encontrou com a sua mãe naquela tarde. A este, no entanto, participara a senhora de Queiroz e Souza, que dor profunda e inconsolável a atingira com a surpresa de vê-lo sucumbir ao suicídio, afetando-se-lhe a saúde irremediavelmente, sucumbindo ela também meio ano depois, sem se resignar jamais à desventura de perdê-lo tão tragicamente. Então nós descobrimos aí o destino da mãe de Belarmino, que 6 meses depois do suicídio deste último, ela também veio a desencarnar, com dor profunda e inconsolável, sem qualquer esperança de rever o seu filho, que perdeu o contato tão tragicamente pelas portas do suicídio. Que as mais angustiosas decepções colheram-na depois do trespasse, depois da morte. Ela teve muitas decepções, porque, julgando encontrar o supremo esquecimento no seio da natureza, se deparava viva após a morte e ralada de desgostos, visto não possuir quaisquer capacidades mentais e espirituais que a pudessem recomendar às regiões felizes ou consoladoras do invisível. Então notem que a mãe de Belarmino teve o mesmo destino que ele em relação à realidade espiritual. Ela, que pensava encontrar o nada depois da morte, encontrou-se viva e não adormecida no seio da natureza, sem qualquer preparo, portanto, para reagir, para enfrentar a realidade espiritual. Que em vão ela procurara pelas sombrias regiões por onde transitara acossada por nefastas confusões, debatendo-se entre os surpreendentes efeitos do orgulho e do egoísmo que lhe assinalaram a personalidade e o arrependimento por haver renegado as dúlcidas efusões do amor a Deus pelo domínio exclusivo da ciência materialista.
Então ela vagou no mundo espiritual sem encontrar paz, porque a sua consciência estava tomada pelo materialismo. Ela vagava então quase que louca por essas regiões sombrias, sem encontrar qualquer nicho de esperança, pois que lhe asseverava a consciência caber-lhe grande dose de responsabilidade pelo desastre do filho, uma vez que fora ela, mãe descrente dos ideais divinos, mãe imprevidente e orgulhosa, cujas aspirações não gravitavam além dos gozos e das paixões mundanas, que lhe modelara o caráter, dando-lhe a beber do mesmo vírus mental que a ambos arrastara a tão deploráveis quedas morais. Vejam que a mãe de Belarmino se culpava por não ter transmitido ao seu filho os valores morais necessários para que não se entregasse ao materialismo. Esse vírus mental que ataca grande parte dos encarnados, que afirmam nada existir após a morte e, portanto, não se preparam para ela. Ela, então, sentia a culpa por ser uma mãe invigilante de não transmitir ao seu filho os valores necessários para que ele se preparasse a enfrentar os desafios da vida e da morte. Chegada finalmente à razão, graças aos imperativos da dor educadora, trabalhara, lutara, sofrera resignadamente no espaço durante vários anos, suplicara sinceramente convertida à verdade existente na ideia de Deus e suas leis, e assim, levado em conta seu ardente desejo de emenda e progresso, recebera a concessão para rever o filho, dádiva misericordiosa do Ser Supremo, agora reconhecido com respeito e compunção. Então vemos que depois de muito sofrer no mundo espiritual, a mãe de Belarmino também se converteu, reconhecendo a existência de Deus, se rendendo à sua justiça. E assim, depois de muito orar e de muito pedir o reconhecimento do seu arrependimento, foi concedida então a oportunidade dela se reencontrar com Belarmino, dada o respeito e a compunção que ela se dedicou à verdade eterna. E Doris, Mary e Rita de Cássia, à mãe e ao filho, forneceram o blandicioso conforto de um gratíssimo e saudoso ambiente, a velha biblioteca da mansão dos Queiroz e Souza. Então vejam que o espaço construído pelas mentoras deles, especialmente do Belarmino, foi a biblioteca da mansão em que eles viviam. E ela pôde então reencontrar seu filho ali, num local que trazia para a memória de ambos um grande conforto. A lareira crepitando alegremente, a cadeira de balanço da velha senhora, a pequena poltrona de Belarmino junto ao regaço de sua mãe, como ao tempo da infância. Interessante notar então como esses cenários facilitam esses reencontros, porque trazem essas lembranças que ajudam os suicidas a perceberem o erro cometido e a angariar novas forças para prosseguirem. O segundo acontecimento, que, a par do primeiro, conquanto vindo 2 anos mais tarde, marcou o roteiro decisivo para meu espírito, foi a ciência que tive de mim mesmo, rebuscando no grande compêndio de minha alma as lembranças do pretérito. Então vejam que no último estudo nós vimos que Camilo descreveu 2 grandes situações que o auxiliaram grandemente ao arrependimento e ao aprendizado. A primeira foram aqueles estudos avançados em que ele proporcionava o seu aprendizado através de obras apresentadas aos demais, bem como o reencontro com seus familiares, nesses locais em que traziam essas boas lembranças. O segundo grande acontecimento ele vai descrever agora, mas que tem relação com a sua ciência do seu passado. A ciência de que ele buscou dentro de si próprio o resumo das suas lembranças na alma do passado, as que jaziam adormecidas covardemente devido à má vontade da consciência em passá-la em revista integral, meticulosa. Esse exercício todos nós precisamos realizar,
olharmos para dentro de nós mesmos e analisarmos o quanto evoluímos, o quanto precisamos melhorar, quais são os nossos defeitos e nossas virtudes. Essa análise minuciosa, detalhada, precisa ser realizada por todos nós. Assim foi que, alguns dias depois da primeira aula de ciências ministrada por Epaminondas de Vigo, tocou a minha vez de extrair dos arcanos profundos do ser a memória das encarnações passadas do meu espírito em lutas pela conquista do progresso, memória que meu orgulho repudiava, confessando-se apavorado com as perspectivas que sentia palpitando em derredor. Então nós acompanhamos a visita às vidas passadas do Amadeu no último estudo e o antepenúltimo também. E agora nós vamos acompanhar a regressão de Camilo, o autor da obra. Vamos verificar o passado dele, vindo a entender por que ele passou pela expiação da cegueira que ele não permitiu se completar, optando pelo suicídio. Ele então vai passar pelo mesmo processo de relembrar as existências anteriores, da mesma forma que nós acompanhamos essa memória do Amadeu. Epaminondas, porém, incisivo, autoritário, não concedeu moratória no momento exato destinado a Camilo. Ele sentou-se, pois, à cadeira que se afigurava o venerável Tribunal da Suprema Justiça aos olhos dele, naqueles momentos terríveis em que enfrentávamos o lúcido instrutor. Então ele vai se sentar na mesma cadeira que os demais sentaram para enfrentar suas existências anteriores. E eles colocam aí, que essa cadeira é como se fosse uma cadeira de um supremo tribunal, porque a grande consciência de cada um irá julgá-lo, irá ser o juiz e o carrasco. Eles então tinham esse temor de enfrentar o passado e também as colocações do Epaminondas. Ele diz que silêncio absoluto circundava o recinto. Fazia-se um silêncio muito grande, como sempre. Apenas as vibrações mentais de Epaminondas, traduzidas em vocabulário escorreito, enchiam a atmosfera respeitável em que sacrossantos mistérios da ciência celeste se desvendavam para iluminar os seus espíritos ensombrados de ignorância. Então, nessa mesma sala em que nós acompanhamos a regressão de Amadeu, vamos ver o silêncio sepulcral para a experiência de Camilo. Não ignoravam os circunstantes a espécie de indivíduo por mim acabada de exibir em Portugal, as voltas com avezado orgulho que me corrompera o caráter, porque tão ruim bagagem moral me rondava ainda aos passos, fazendo-me corte assintosa, não obstante a humílima condição a que me via reduzido. Então ele descreve que os seus companheiros ali de classe já notavam o seu atraso, a sua ignorância, a sua pequenez moral, porque foi também um homem voltado ao materialismo, ignorando as realidades espirituais. O que, porém, talvez nem todos soubessem, porque se tratava de fato que o mesmo orgulho raramente me permitia esclarecer, era que eu fora paupérrimo de fortuna, lutando sempre asperamente contra a adversidade de uma pobreza desorientadora. Então Camilo revela que, além da cegueira ao fim da vida, ele também passou por uma pobreza, uma situação paupérrima de fortuna, lutando sempre contra a miséria, a qual não só não dava a ele quartel, como até desafiava quaisquer recursos por seus raciocínios aventados no intuito de suavizá-la. Então nós vamos compreender por que Camilo veio com a provação da pobreza e também do câncer, da cegueira que ele desenvolveu no fim da vida. E que, para fugir à calamidade da cegueira, que sobre seus olhos, sem força de resistência, estendia um denso véu de sombras, reduzindo-o à indigência mais desapiedada que para o seu conceito o mundo poderia abrigar, fora que o precipitara na satânica aventura, cujas dolorosas consequências
o condenavam às circunstâncias que todos conheciam. Então, ele está revelando que o que levou ele ao suicídio foi tanto a cegueira quanto a pobreza, essa situação de miséria que ele lutava, e teve aí o seu ultimato com a informação do médico de que ele estava cego. Foram essas duas questões que o levaram ao suicídio, e nós vamos entender agora o porquê dele ter retornado com essas expiações tão graves. Assim, ele foi preparado pelos adjuntos como conviria a um réu que enfrentaria o tribunal da consciência, examinando, julgando a si próprio, sem as atenuantes acomodatícias dos conceitos e subterfúgios humanos, porque o que ele iria ver ali é o que ele próprio deixou registrado nos arquivos vibratórios de sua alma, por cada uma das ações que andou praticando durante o existir de espírito, encarnado ou desencarnado. Vamos acompanhar então esse julgamento que o próprio Camilo fará através da sua consciência, de tudo que fez, de o que realizou como espírito encarnado ou não, antes dessa existência que o levou a enfrentar esses problemas e acabou induzindo-o ao suicídio por escolha própria. Camilo diz que os mestres o rodeavam, desferindo sobre as potencialidades do seu ser inferiorizado poderosos recursos fluídicos, no intuito caridoso de auxiliar. Era como se fossem médicos que operassem a sua alma, pondo-a descoberto sua anatomia para que ele mesmo a examinasse, descobrindo a origem dos males ferrenhos que o perseguiam, sem mais acusar a providência. Então, a primeira parte dessa regressão ao passado foi o envolvimento de Camilo com os mentores, com os instrutores, que fizeram ele ver o seu íntimo de uma forma mais ampla, como se fossem médicos apontando a causa das dores, a causa da doença, a fim de que ele pudesse enxergar o motivo, a origem desses males, sem que acusasse Deus de ser injusto. Intuições de angústia auguravam desesperos em seu seio, disse Camilo. Ele teria certamente banhado em suores gelados se não fosse, se ele ainda estivesse no seu corpo físico. Então olha que curioso. Se ele estivesse vivo, encarnado, vivo ele está, em espírito. Mas o que ele quis dizer é que se ele estivesse encarnado, estaria suando muito naquela situação. Ele só não estava suando gelado porque estava já desencarnado. Porém, a sensação penosa do pavor acovardou e ele quis resistir, prevendo a situação vergonhosa que esperava ele frente aos circunstantes, porque lembrem-se que essas visões são colocadas para o paciente e toda a turma assiste também o passado do espírito que está ali, sentado naquela cadeira, naquele instrumento. Ele então ficou com pavor, não queria que as pessoas vissem o seu passado, mas isso faz parte do exercício de renovação, de aprendizado e principalmente de despertamento do suicida, como uma última tentativa de fazê-lo derrubar as suas dores e seus orgulhos para se ver preparado numa nova existência. Ele então passou a chorar, derramando um pranto insoptável, pedindo súplicas de modo a ser ouvido apenas por Epaminondas. Ele disse: Senhor, por piedade, compadecei-vos de mim. Tadinho de Camilo, Ele não queria que os seus colegas vissem o que ele fez, o que ele foi. Então ele pede para Epaminondas: tem piedade de mim. Não vaciles, respondeu, naquele tom imperioso que lhe era peculiar, enquanto suas palavras ressoaram pelo anfiteatro, ouvidas por todos. A fim de operarmos a renovação interior que levará a nossas almas à redenção, precisaremos apoiar-nos na mais viva coragem. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor, não conseguiremos progredir, não marcharemos para a glória. Então vejam que frases fortes de Epaminondas para Camilo,
a fim de que ele enfrentasse os seus medos, enfrentasse o seu passado. Lembra-te de que os pusilânimes são punidos com a própria inferioridade em que se deixam permanecer, com a degradação de que se cercam. Por isso a consciência, não é? É o carrasco de cada um, é o juiz de cada um. Porque aquele que erra é punido com sua própria inferioridade, que ele escolheu. Ele se deixa permanecer na inferioridade, com a degradação, cercado pela degradação. Lembra-te de que é a tua reabilitação que se impõe todas as vezes que a dor se acerca de ti, sempre que o sofrimento faz vibrar doridamente as fibras de teu ser. Essa reabilitação que todos nós precisamos passar, sempre que a dor se aproxima de nós, nos impondo a obrigação de restabelecer o equilíbrio da nossa consciência. Seja forte, pois, porque o Sumo Criador premia as almas valorosas com a satisfação da vitória. Depois de ouvir essas palavras, então, Camilo disse: conformei-me ao influxo daquela mentalidade vigorosa, invocando intimamente o auxílio maternal de Maria de Nazaré, a quem eu aprendera a venerar desde que ingressara no caridoso instituto. Então ele se conformou ouvindo Epaminondas, lembrando de Maria Santíssima, Mãe das Mães, tutora dos suicidas, a quem ele passou a dedicar desde que entrou no instituto, recordando-se de que sob seus amorosos cuidados era que nos asiláramos. Eles foram então acolhidos porque Maria é caridosa, ama, é misericordiosa. Então, harmonizado naquelas vibrações, harmonizando as próprias vontades com as vontades dos tutelares que dirigiam Camilo, ele diz que não sabe descrever o que se desenrolou no seu ser. Vamos ver o que Camilo passou nesse momento de regressão. Ele fala: vi Epaminondas e a equipe de seus auxiliares se aproximarem de mim, me envolverem em estranhos jatos de luz. Invencível delíquo tonteou meu cérebro, como se das potências sagradas do meu eu repercussões excepcionais se levantassem, erguendo dos repositórios da alma para se reanimarem em minha presença. Toda a longa série de vidas planetárias que eu tivera no uso da responsabilidade e do livre-arbítrio. Então, olha que interessante o processo de regressão. Os mentores cercavam Camilo, enviando esses jatos de luz, e ele sentia um grande torpor a tontear o seu cérebro, como se levantassem as memórias do seu ser, erguendo da profundeza da sua alma para ganhar vida na sua presença. Todas as existências que ele havia vivido foi tomando forma na frente dele, e ele foi vendo o que ele escolheu, quais decisões ele tomou. Necessariamente, as demoras no invisível entre uma e outra reencarnação acompanharam os dramas imensos passados na Terra, inseparáveis que são tais estágios das consequências acarretadas pelos atos praticados no setor terreno. Então ele está dizendo aí que, nos intervalos de uma existência para outra, ele também verificou que os dramas vividos na Terra, quando estava encarnado, acompanhavam ele quando estava desencarnado. Porque esses dramas são inseparáveis. Nós sofremos as consequências dos nossos atos na Terra, lá na espiritualidade. O que plantamos aqui, colhemos na espiritualidade. Ele diz: tive a impressão extraordinária e magnífica de me achar diante do meu próprio eu, ou do meu duplo, se assim me posso expressar, tal como à frente de um espelho passasse a assistir ao que em minha própria memória se ia sucedendo em revivescência espantosa. Então ele estava passando por aquele processo de transmissão dos seus pensamentos para a tela, e essa tela vai ganhando vida, como se todos que estivessem assistindo ali fossem transportados para os locais e a época daquelas memórias.
Esse processo que a gente já viu em outros espíritos, em outros personagens dessa obra, agora está sendo vivenciado por Camilo. Ele viu um duplo eu, ou seja, ele se viu no espelho passando pelas situações cuja recordação trazia para aquele espelho. A palavra irresistível do instrutor repercutiu, qual clarinada dominadora, pelo interior do seu espírito apaziguado pela vontade de obedecer, e invadiu todos os escaninhos de minha consciência, qual a irrupção de vagas que saltassem diques e se projetassem num impulso irreprimível, inundando região indefesa. Indefensa, né? Que não se pode defender. Então ele obedecia às orientações, aos imperativos do Epaminondas, que ia guiando a regressão, a fim de que ele acessasse as gavetas das memórias, como se diques fossem rompidos, vindo à tona os seus pensamentos e as suas memórias mais caras. Ele disse: eu te ordeno, alma criada para a glória da eleição no seio divino. Volta ao ponto de partida e estuda no livro que trazes dentro de ti mesma as lições que as experiências proporcionam. Notem esse ar de autoridade do Epaminondas, mandando ele acessar essas memórias que estão arquivadas dentro dele. E contigo mesma, se referindo aí à alma de Camilo, aprende o cumprimento do dever, o respeito à lei daquele que te criou. Traça depois tu mesma os programas de resgate e edificação que te convém, a fim de que a ti mesma devas a glória que edificares, para alçares voos redentores até o seio eterno de onde partiste. Então ele está mandando ele acessar esses códigos, essas gavetas, esses arquivos, a fim de que ele possa, depois de verificar o que fez, cumprir com o dever que Deus traçou. E depois disso, programando as próximas experiências, o resgate, a edificação que cada um deve passar para se redimir e alcançar esse voo ao encontro do Senhor. Lentamente, Camilo diz que sentiu-se envolver por singular entorpecimento, como se tudo ao seu redor rodopiasse vertiginosamente. Então, além do torpor inicial, ele sentiu também esse entorpecimento rodopiando tudo ao redor dele. Sombras espessas, quais nuvens ameaçadoras, circundavam-me a fronte. Meu pensamento afastou-se do anfiteatro, de Cidade Esperança, da colônia correcional. Ele foi então levado pela mente para um lugar longe dali. Tudo borrou em volta dele e ele não viu mais nada, a não ser se distanciando daquele anfiteatro, da Cidade Esperança, da colônia. Já não distinguia Epaminondas, não via mais o professor, sequer o conhecia e nem se recordava dos seus companheiros de infortúnio. Porém, ele não adormecera. Olha que curioso o fenômeno. Ele não se lembrava mais de ninguém porque voltou ao passado, mas estava acordado. Continuava lúcido, raciocinava, refletia, pensava, agia, o que indica que ele se encontrava na posse absoluta de si mesmo. Veja então que ele estava totalmente desperto, embora retrocedesse na escala das recordações acumuladas durante os séculos. Camilo perdeu, pois, a lembrança do presente e mergulhou a consciência no passado. Por isso, as lembranças são tão fortes, as imagens são tão reais, porque os espíritos de fato voltam no tempo, acessando essa memória antiga, a fim de trazer todos os detalhes da existência. Então, sentiu-se vivendo no ano 33 da era cristã. Diz Camilo: eu, porém, não recordava. Simplesmente, eu vivia essa época, estava nela como realmente estive. Por isso, esse dispositivo é tão interessante e tão avançado. As lembranças se tornam muito reais. É como se o indivíduo se transportasse para o passado. Em alguns filmes de ficção hoje, nós vemos essa situação, não é? Em que os cineastas, procurando reproduzir o futuro,
trazem esses aparelhos em que nós mergulhamos em realidades virtuais tão reais que parecem a realidade mesmo em que vivemos. Porém, nesse caso é no passado, acessando essas memórias antigas de Camilo e dos demais ali presentes. Ele diz: a velha cidade santa dos judeus, Jerusalém, vivia horas febricitantes nessa manhã ensolarada e quente. Camilo diz que encontrou-se possuído de uma alegria satânica, indo e vindo pelas ruas regurgitantes de forasteiros, promovendo arruaças, soprando intrigas, derramando boatos inquietadores, incentivando desordens, pois estavam no grande dia do Calvário, e sabia-se que um certo revolucionário por nome Jesus de Nazaré fora condenado à morte na cruz pelas autoridades de César, com mais 2 outros réus. Então olha que interessante essa informação. Camilo havia vivido no tempo do Cristo e estava no meio da multidão enquanto condenavam Jesus, transmitindo aos demais, ao povo, a desordem, a arruaça, a fim de que Jesus fosse condenado. Camilo então se recorda que ele correu ao pretório, sabendo que dali sairia para o patíbulo o sentenciado de quem tantos judeus maldiziam, Jesus. Camilo fala que era miserável, pobre e mau. Devia favores a muitos judeus de Jerusalém. Comia sobejos de suas mesas, farelos, migalhas de suas mesas. Vestia-se dos trapos que davam a ele. Diante do pretório, portanto, ovacionou frenético a figura hirsuta e torpe de Barrabás, ao passo que a suprema tentativa do procônsul para livrar o carpinteiro nazareno pediu a execução deste em estertores de demônio enfurecido, pois aprazia-se assistir a tragédias, embebedar-se no sangue alheio, contemplar a desgraça ferindo indefesos e inocentes, aos quais desprezava, considerando-os pusilânimes. Então notem que Camilo revela que a sua existência ao tempo do Cristo era de um indivíduo miserável, de um indivíduo mau, que gostava de ver a arruaça, a bagunça, a briga e a morte. Por isso ele queria a libertação de Barrabás e a condenação do Cristo. Ele era um ser, de fato, muito atrasado. E presenciar aquele delicado jovem, tão belo quanto modesto, galgando pacientemente a encosta pedregosa sob a ardência inclemente do sol, madeiro pesado aos ombros, atingido pelos açoites dos rudes soldados de Roma, contrariados ante o dever de se exporem à súbita tão árdua, em pleno calor, em subida tão árdua, em pleno calor do meio-dia, era um espetáculo que Camilo saberia bem a maldade do caráter e a que de qualquer forma não poderia deixar de assistir. Então Camilo, quando estava encarnado nesse indivíduo tão ruim, tão ignorante, ele gostava de ver outros sofrerem, gostava de ver as condenações, as punições, ver os soldados romanos chateados, raivosos porque tinham que subir o Calvário com o Cristo, apesar de na posição de imperadores, no sentido de ditar ordens a ele, de açoitá-lo, de maltratá-lo, mas debaixo daquele sol forte, eles aumentavam ainda mais a sua ira. E Camilo, nessa oportunidade, quando não se chamava Camilo, estava em outro corpo, gostava de ver essa situação. Contudo, revendo-se nesse passado, a mesma consciência que guardara este acontecimento entrou a repudiá-lo, acusando-se violentamente. Olha que curioso. Quando ele se recordou dessa existência, a sua consciência atual começou a atacá-lo, no sentido de cobrá-lo. Olha como você era ruim, olha o que você fez. Então, enquanto ele lembrava daquela bagunça de ter incentivado a morte do Cristo, a sua própria consciência o cobrava violentamente. Como que suores de pavor e agonia empastaram a fronte alucinada de Camilo pelo remorso, e bradou enlouquecido, sentindo que seu grito ecoava por todos os recôncavos do seu espírito. Camilo então diz:
Ó Jesus Nazareno, meu Salvador e meu Mestre, não fui eu, Senhor, eu estava louco, eu estava louco. Não me reconheço mais como inimigo teu. Perdão, perdão, Jesus. Veja que bonito, Camilo enfrentando o seu passado, vendo que ele era muito ruim e inimigo do Cristo, pedia a sua morte, porém agora arrependido, pede perdão a Jesus, de que não era seu inimigo, não sabia o que estava fazendo porque estava louco. Pranto rescaldante incendiou a sua alma e Camilo recalcitrou, afastando a lembrança amarga do pretérito. Porém, vigilante, bradou em seguida o catedrático ilustre, zeloso do progresso do seu pupilo. Então Camilo foi se distanciando daquela memória amarga, mas Epaminondas bradou: avante, ó alma, criação divina, prossegue sem esmorecimentos, que da leitura que ora fazes em ti mesma, será preciso que saias convertida ao serviço desse mestre que ontem apedrejaste. Então Epaminondas forçava a continuidade da análise do passado por Camilo, a fim de que ele saísse dessas lembranças com o ânimo de servir ao Cristo, não mais persegui-lo, não mais ignorá-lo, mas sim se tornar um discípulo de Jesus, que ontem ele havia apedrejado. Camilo diz: eu não me poderia furtar ao impulso vibratório que me arrojava na sondagem desse passado remoto, porque ali estavam, com suas vontades conjugadas piedosamente em seu favor, Epaminondas e seus auxiliares. E prosseguiu então na recapitulação deprimente. Então ele verificou que ele tinha que continuar lembrando, porque estava seguro, estava acompanhado dos seus instrutores. Ele diz: eis-me à frente do pretório em atitude hostil. Não houve insulto que minha palavra felina deixasse de verberar contra o Nazareno. Imagina, gente, recordar que você xingou Jesus, que você atacou Jesus, que você pediu a sua crucificação. Imagine a dor para a consciência de Camilo agora que ele estava tão distante daquele indivíduo atrasado e pusilânime que era nessa encarnação. Feroz na sua pertinácia, acompanhou Jesus na jornada dolorosa, gritando apupos e chalaças soezes, ou seja, acusações, xingamentos, ironias para Jesus. Ele diz: confesso que só não o agredi a pedradas ou mesmo a força do meu braço assassino por ser severo o policiamento em torno dele. Então Camilo revela que não agrediu Jesus fisicamente porque não conseguiu, porque a guarda que cercava Jesus era muito rigorosa. É que eu me sentia inferior e mesquinho em toda a parte onde me levavam as aventuras. Nutria inveja e ódio a tudo que soubesse ou considerasse superior a mim. Veja o quanto ele era atrasado. Ele sentia ódio de tudo que sugerisse ser superior a ele. Feio, hirsuto, ignóbil, mutilado, pois faltava-me um braço, degenerado, ambicioso, de meu coração destilava o vírus da maldade. Imagine encontrar nós próprios do passado, indivíduos muito maus. Por isso as bênçãos do esquecimento quando reencarnamos. Lembrar do passado é muito doloroso para nós, porque nós não fomos pessoas boas, senão não estaríamos aqui reencarnados nesse mundo, nesse momento. Então, de fato, deve ser muito doloroso ter essas lembranças, essas recordações em que nós nos enxergamos tão maus no passado. Camilo se via, então, muito mal. Maldizia, perseguia tudo que reconhecesse belo e nobre, consciente da sua impossibilidade de alcançá-lo. Quantas pessoas não são assim hoje em dia, não é? Não podem ver alguém mais bonito, seja fisicamente, seja em espírito, que já sente um ódio enorme pela pessoa. São pessoas que não conseguem enxergar que outras estão numa situação melhor que elas. Camilo era assim, nessa encarnação que ele não revelou qual era o seu nome naquela época. Integrando o cortejo extenso, entrou a desrespeitar com difamações vis e sarcasmos infames a sua mãe sofredora e humilde,
anjo condutor de ternuras inenarráveis para os homens degredados nos sofrimentos terrenos. Nossa, Camilo então xingou Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que estava acompanhando também aquele cortejo tão sofrido. Ele fala que desrespeitou, difamou, usou de sarcasmo contra Maria, a mesma Maria piedosa e consoladora que agora albergava Camilo maternalmente com solicitudes celestes. Imaginem que dor terrível para Camilo ver ele no passado ofendendo Maria de Nazaré, ela que havia acolhido ele naquela colônia, naquele hospital, depois do seu suicídio. E depois, em subsequências sinistras e aterradoras, eis-me a continuar o abominável papel de algoz, denunciando cristãos ao sinédrio, perseguindo, espionando, flagelando quanto podia por minha conta própria. Ele passou a perseguir então os cristãos, mesmo depois da morte de Jesus, denunciando eles ao sinédrio, apedrejando Estevão, misturando-se à turba sanhuda do poviléu ignar, ou seja, daquele povo ignorante que apedrejava os cristãos, atraiçoando os santos do Senhor pelo simples prazer de praticar o mal, pois não me assistiam nem mesmo os zelos que impeliam a raça hebraica à suposição de que defendiam patrimônio nacional quando tentava exterminar os cristãos. Então vejam que ele era mau, perseguia também os cristãos, sem tomar o cuidado sequer de alegar essa perseguição com base na defesa do patrimônio nacional, mas sim buscava exterminar os cristãos porque era mau e não era filho de Israel, não era, portanto, judeu, mas abraçava a causa de perseguir os cristãos, mesmo que não tivesse nenhum tipo de objetivo de defender a sua pátria, porque não era filho de Israel. Ele viera de longe, incrédulo e aventureiro, da Gália distante, foragido de sua tribo, onde fora condenado à morte pelo duplo crime de traição à pátria e homicídio, tendo aportado na Judéia casualmente nos últimos meses do apostolado do Salvador. Então vejam que Camilo sequer era judeu, tinha fugido da Gália, a sua pátria, pelos crimes cometidos e presenciou ali os últimos ensinamentos do Cristo Jesus, perseguindo então ele e os cristãos. Ele diz: fora-me, pois, concedida a oportunidade máxima de regeneração, e ele rejeitara, insurgindo-se contra a luz que brilhou no meio das trevas. Então vejam que Camilo teve a oportunidade de redenção quando encontrou Jesus, uma vez fugido da Gália, mas ele optou pelo mal. Seguira, não obstante, o curso do tempo, arrastando-me a lutas constantes. Reencarnações se sucederam através dos séculos. Eu pertencia às trevas, e durante o intervalo de uma existência a outra, aprazia-me permanecer nas inferiores camadas da animalidade. Então a escolha de Camilo era o mal durante as existências que se seguiram àquela, quase que uma animalidade. Convites reiterados para os trabalhos de regeneração recebia eu em quaisquer planos a que me impelisse a sequência do existir. Ou seja, a todo momento ele recebeu convites para o bem, seja encarnado, seja desencarnado, seja uma nova oportunidade na Terra, seja na erraticidade. Fosse na condição de homem ou de espírito despido das vestes carnais, porquanto também nas regiões astrais inferiores ecoam as doçuras do Evangelho e a figura sublime do crucificado é apontada como modelo generoso a imitar-se. Então vejam, Camilo revela que mesmo mal, ele recebeu convites para o Evangelho cristão, encarnado e desencarnado, porque em espírito, também nas regiões inferiores, o nome de Jesus é glorificado e as pessoas são convidadas a segui-lo. A figura do crucificado é apontada como modelo também para os espíritos desencarnados, mas Camilo não quis saber.
fazia-se surdo, enceguecido pela má vontade dos instintos, tal como sucede a tantos outros que vemos na terra e no mundo espiritual, ignorando a Jesus. Posso até asseverar que nem mesmo chegava a perceber com a devida clareza a diferença existente entre a encarnação e a estada no invisível, pois era o meu modo de ser sempre o mesmo, a animalidade. Olha que curioso, Camilo sequer conseguia distinguir se estava morto ou encarnado, se estava em espírito ou encarnado, porque reinava nele a animalidade, tanto na terra física quanto no mundo espiritual. Ele diz: hoje sei que a lei imanente do progresso, como um imã sábio e irresistível, impelia ele para novas possibilidades em corpos carnais, sob orientação de devotados obreiros do Senhor. Olha que interessante. Ele reencarnava por conta da lei do progresso, como um imã que levava ele à reencarnação, sob orientação dos obreiros do Senhor, fazendo ele renascer como homem, a fim de que os choques das expiações e as lutas incessantes inerentes às condições da vida na terra, os sofrimentos inevitáveis, oriundos do estado de imperfeição do planeta e da sua humanidade, desenvolvessem nele, lentamente, as potências da alma embrutecida pela inferioridade. Ele então revelava que foi levado à reencarnação pela lei da evolução, do progresso, sempre renascendo como homem sofrido, passando por dificuldades, a fim de que ele pudesse se depurar, se desenvolver lentamente diante das expiações do mundo. Na época a que eu me reporto, disse Camilo, no entanto, nada disso percebia, e tanto a existência humana como o interregno no além-túmulo se me afiguravam uma e a mesma coisa. Notem que, como ele não percebia essa necessidade de evolução, essa lei do progresso atuando na sua existência para que ele reencarnasse, ele ignorava essas verdades, vivendo sempre a mesma coisa, a animalidade no mundo físico e no mundo espiritual. Entretanto, através dos séculos, experimentou também grandes infortúnios. Criminoso, impenitente, atendendo às práticas nefastas do mal, sofria, como é natural, o reverso de suas próprias ações, cujos efeitos em seu próprio estado se refletiam. Então ele sofria, logicamente, as consequências das suas atitudes por conta da sua condição espiritual. Subia, por vezes, a alturas formosas da escala social terrena, ou seja, tinha destaque, era rico, destaque social, autoridade no mundo. Fato esse que não implica a posse de virtudes. Nós bem sabemos disso, não é? Pessoas que têm destaque social nem sempre têm virtudes. E Camilo também não as tinha, porque eram ilimitadas as ambições que o orientavam. Tais ambições, porém, vis e degradantes, levaram-no a quedas morais retumbantes, chafurdando-se cada vez mais no pântano dos deméritos e para sua consciência criando responsabilidades atordoadoras. Então Camilo revela que depois dessa existência como perseguidor do Cristo e dos cristãos, ele veio em várias existências errando, dedicando-se ao mal, em situações degradantes, levando-se a quedas retumbantes, chafurdando-se na lama, no pântano dos deméritos. Só cultivou a maldade e, por consequência, criou grandes responsabilidades para a sua consciência. Todavia, diz ele, suas renovações carnais sempre se realizaram entre povos cristãos. Então, apesar desse passado, ele se renovava entre povos cristãos. Tudo indica, na vida laboriosa e disciplinada do invisível, que os espíritos são registrados em falanges ou colônias, e sob seus auspícios é que se educam e evolvem, sem se desagregarem de sua tutela, senão já quando completado o ciclo evolutivo normal, isto é, uma vez adquiridos cabedais que lhes permitam transmutações operosas e úteis ao bem próprio e alheio.
O certo é que nunca me desloquei das Gálias ou da Ibéria até o momento presente. Olha que revelação interessante, então, para a gente já chegar ao final do estudo de hoje. Camilo revela que, pelo que ele estuda no mundo espiritual, pelo que ele analisa das verdades eternas, todos os espíritos estão vinculados a um grupo, a uma colônia, a uma falange. E essa tutela dos instrutores, dos mentores, dos coordenadores dessas falanges somente termina quando nós alcançamos um estágio evolutivo superior. Até lá, nós ficamos jungidos, ficamos vinculados a essas colônias, a essas falanges, renascendo sempre nos mesmos locais ou em locais próximos, a fim de nos desenvolvermos. Essa é a ideia que Camilo traz na obra, de que ele sempre nasceu naquela região da Gália, que ele visualizou a sua existência como perseguidor do Cristo. Ele seguiu reencarnando naquelas mesmas regiões, até aquela reencarnação em que ele se referiu nessa obra. Prosseguiremos então amanhã no estudo do livro Memórias de um Suicida, continuando a absorver o aprendizado de Camilo no mundo espiritual. Agradeço a quem acompanha e peço a bondade do Supremo Amigo que continue a nos abençoar com essas dádivas, que nós estejamos sintonizados com os nossos mentores a fim de recebermos esses conselhos, esses direcionamentos, esse aprendizado, e que, esquecidos de um passado de erros, de um passado de maldades, possamos reagir e principalmente agir conforme o Evangelho do Cristo em nossas vidas, esquecendo esse passado e plantando um futuro de felicidade por conta da conduta cristã no nosso cotidiano. Muito obrigado, amigo Jesus, hoje e sempre, e que Maria Santíssima, a nobre instituidora do Hospital Maria de Nazaré, da colônia correcional, da Cidade Esperança, possa continuar abençoando, envolvendo e resgatando os suicidas, para que estes despertem para as verdades eternas e possam buscar no regaço do Cristo o amparo e o consolo necessários para prosseguirem nas suas existências, especialmente na redenção que tanto necessitam. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos, então, e até o próximo estudo.